o voto é a melhor forma de que dispõe o eleitor. O termo dúvida exerce a função de sujeito na oração em que ocorre. E aí? Falso, por quê? Porque eu tenho isso aí, o verbo haver, que é impessoal, logo não tem sujeito. Isso aí. Isso é útil, né? Isso. Já foi 3, hein? Vamos pedir música no Fantástico. Muito. Faz parte. Tá começando agora. Vamos lá, a gente tem aí um outro texto, né? E aí ele vem os termos. O uso de barcos, no primeiro textinho aí, né? Necessário, o uso de barcos. E o voto obrigatório desempenham a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Então, olha só, no primeiro é necessário o uso de barcos. O uso de barcos é o quê? Sujeito, né? O uso de barcos é necessário. Agora, estabeleceu-se o voto obrigatório. O voto obrigatório foi estabelecido. O voto obrigatório também é sujeito, certo? Lembrem do seguinte, se tiver alguma confusão, né, por conta do C aí, estabeleceu-se, veja bem, quando é que a gente vai ter esse índice de indeterminação do sujeito pela partícula C? Quando você tiver verbo de ligação, coloque aí, verbo de ligação sempre. Verbo transitivo indireto, verbo de ligação, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo. Transitivo indireto, intransitivo e verbo de ligação. Aqui a gente tem estabeleceu. Estabeleceu é um verbo o quê? Ele é intransitivo? Não. É transitivo indireto? Não. Então, pronto. Beleza? Isso aí. Verbo de ligação, verbo intransitivo e verbo transitivo indireto. Foi? Então, nesses casos, vai haver Nesses um casos, sujeito na- sempre vai ser indeterminação do sujeito. Entendeu? Foi até 9? Foi. E aí a gente vem para o seguinte. Objeto direto. Né? O que a gente tem aí no nosso objeto direto? Que função sintática ele exerce aí? Bom, a gente vai ter, né, verbos que vão se denominar como verbos transitivos ou intransitivos inicialmente. O que é o verbo intransitivo? Gente, ele não precisa que nada transite por ele, ou seja, ele não exige complemento. Certo? Não exige complemento. Então, ele não precisa que nada transite por ele. Joana corre todos os dias. Eu tenho complemento para o verbo correr, mas se eu tirasse, a frase não teria sentido. Joana corre. Pronto. Eu preciso de complemento aqui? Não. O tempo passa. O verbo aqui, precisou de complemento? Não. O povo não vive. Nada? Achei que tivesse... O povo não vive. Precisa de complemento? Não. Sobrevive. Precisa de complemento? Não. Então aqui eu tenho verbos intransitivos. Só que eu tenho verbos que vão exigir de mim um complemento. Quando eu tiver a exigência de complemento, eu vou ter os verbos transitivos, ou seja, ele precisa de coisas que estejam transitando ali em volta dele. E aí ele pode ser verbo transitivo direto, ou seja, não tem nada entre o verbo e o objeto, então, ó, não tem preposição. Ou ele pode ser um verbo transitivo indireto, que é aquele que tem preposição, eles não estão diretamente ligados. Então, olha só, vendi carros. O verbo vender, ele precisa de complemento?